Boa noite, família Uivos! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim! Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: a tocaia no milharal. Eu, o ladrão e o lobisomem. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, tenho 28 anos. Eu acredito verdadeiramente na existência de lobisomens. O meu avô Severino viu um lobisomem cara a cara, e o que ele contava sobre essa criatura não tem nada a ver com os lobisomens que vemos nos filmes. Segundo ele, a fera é a própria encarnação do mal, algo muito diabólico. A partir daqui irei contar a história do meu avô como se fosse ele próprio, e vocês terão uma noção do que ele passou quando se deparou com aquela fera. Bom, meu nome é Severino Batista, mas lá para as bandas de onde me criei, em Pombal, no sertão da Paraíba, todo mundo me conhecia como Bill do Milho. Isso lá pelos anos de 1981. Eu vivia da roça, sabe? Plantando milho num pedaço de terra herdado dos meus pais. Era uma vida sofrida da desgraça, mas dava até pro gasto. Quem sempre viveu da terra, gente, não tem grandes ambições não, vice? Mas o caldo entornou quando, bem na época da colheita daquele ano, eu notei que minhas espigas estavam sumindo. E não era pouca coisa não, era fileira inteirinha limpa. Parecia que um monte de gafanhoto, pior que a praga do Egito, tinha passado um pente fino. No começo eu fiquei abismado, pois era a primeira vez que eu vi aquilo na vida. Mas aí passou pela minha cabeça que podia ser um ataque de javalis. Mas tinha uma coisa que estava errada. Os talos estavam cortados num jeito, sabe? Coisa de mão humana. E eu fui ficando arretado com aquilo. Ai, se eu pego a besta fubana que está fazendo isso, eu quebro ele no meio. Eu dizia isso lá no bar de Zé de Doca, já virando aquela cachaça braba para esquentar o sangue. Todos riam do meu nervoso, mas eu não era homem de maganagem. Quem me conhecia sabia que eu resolvia qualquer forró-bodó no braço. Ah, pois bem, depois de uns dias de raiva da gota serena, resolvi montar uma tocaia. Eu não me chamo Severino Batista se eu não pegar esse triste da caridade no pulo, eu pensava comigo mesmo. Olha, eu fiz um esquema bom, vice, até hoje me orgulho. Peguei umas lata véia, amarrei com linha de nylon entre as fileiras de milho e quem passasse por ali ia fazer um barulho danado. Cavei também um buraco raso e cobri com palha e terra, tipo armadilha para tatu. E ainda deixei um facão bem amolado de lado, só esperando a hora certa. E sucedeu que na terceira noite da tocaia, lá estava eu, mais uma vez escondido atrás de um pé de umbuzeiro. Bem quietinho, que nem uma alma penada, nem tossia ou tossia. Foi lá pelas 2 da madrugada que eu vi aquilo que vinha sorrateiro. E de repente fez os barulhos das latas. Clim, 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 clim. Meu coração deu aquele pulo e disparou. Eu apertei o facão na mão e pensei: é hoje que eu pego esse pé de rato safado. E então eu vi aquela sombra. O cabra estava andando agachado, catando o milho e jogando num saco. E esperei ele se aproximar bem. Quando ele pisou na armadilha, afundou com tudo e caiu de cara no chão. Eu saí igual um doido, gritando e correndo. Peguei, seu infeliz das costas ocas. Quando o homem levantou, todo sujo de terra, eu reconheci na hora. E não é que era o Raimundo Pé de Cana, aquele filho de rapariga, um cabra safado, conhecido na cidade inteirinha, sujeito magro do beiço seco que vivia mais bêbado do que sóbrio. Bill, pelo amor de Deus, homem, sou eu. É só uns milhozinhos que eu tô precisando, ele disse pra mim cuspindo terra na minha cara. E eu que já tava virado na peste respondi: uns milhinho? Tu tá levando minha roça inteira, miserável. E já fui pra cima dele tinindo de vontade de dar umas lapadas no lombo. Nós dois se atracamos e rolamos no chão. A poeira véia subindo e eu dando tapa nas orelhas secas. Ele tentando se explicar e no meio daquele reboliço todo,
veio um som que ninguém esperava. Foi um rosnado tão feio que arrepiou até a alma. E não era de cachorro não, vice? Era grosso, pesado, parecia que vinha das profundezas. Vixe, o susto foi tão grande que nós dois congelamos. Raimundo olhou para mim com o olho arregalado e falou: Bill, tu trouxe mais alguém? Eu não, e tu? Quando a gente olhou para frente, aquilo não ia prestar. O milho começou a se mexer e vinha algo passando, abrindo o caminho. E então aquilo apareceu com tudo. Um bichão alto, coberto de pelo escuro, com a cara meio de gente, meio de porco do mato, o olho brilhando no escuro e a dentadura escancarada para fora. Aquilo era uma peste de um lobisomem. Naquele instante, minha valentia acabou. Ave Maria! Eu resmunguei. O Raimundo, frouxo como era, já começou a chorar e falar: Pelo amor de Deus, não me mata não, eu largo a pinga, eu juro, e não roubo mais milho do Bill não. O bicho só olhou pra gente com cara de deboche, inclinou a cabeça, escolhendo quem ia atacar primeiro, e começou. Tirou uma carreira e veio pra cima igual um touro. Eu tentei dar uma facãozada nele, mas errei feio, acertei foi o vento. Aquilo era muito rápido. Raimundo saiu correndo, tropeçou no próprio saco de milho e caiu igual uma jaca podre. O lobisomem deu um bote, pegou ele pela camisa, sacudiu que nem um saco podre de batata. E ele danou a gritar: Socorro, Bill! Ele vai me matar! Me solta essa perenga! Eu não vou roubar mais não! Eu não sabia, gente, se socorria aquele safado ou se corria e me escondia. Fiquei naquela, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí sobrou pra mim. O bicho rabanou o Raimundo no chão e me deu um tapa na orelha que eu vi estrela, santo e até minha falecida mãe me chamando. O excomungado tinha uma força da bexiga lixa. A gente tentou correr, mas cada vez que levantava do chão, levava uma bufetada. E o fedor da baba do bicho tomando conta do ar. O bicho rosnava pra lá e pra cá com o diabo no couro. Olha, ali eu vi merda, viu? Teve uma hora que eu e o Raimundo nos olhamos, os dois arrebentados de cacete, e eu pensei: é melhor apanhar junto do que morrer sozinho, né? O jeito foi a gente se grudar, tentando se proteger e começar a rezar. O lobisomem parecia até se divertir. Empurrava um, puxava o outro, deu um empurrão em mim que eu caí dentro da própria armadilha que fiz. E eu só escutava os gritos do Raimundo: Ai, pelo amor de Deus! Socorro! Ai! Depois de bater bastante na gente, o lobisomem parou, ficou olhando, bufando, deu aquele grito mais horrível no pé dos nossos ouvidos e sumiu no meio do milharal. Saiu correndo feito um foguete, quebrando o restante dos pés de milho no peito. Depois de um tempo, o Raimundo virou para mim e disse: Bill, tu ainda tá com vida? E eu respondi: Seu filho de uma égua, por tua causa levei uma surra desse bicho. Olha, depois de hoje, tu não me apareça mais na minha frente, vice. Eu me levantei todo quebrado, peguei o rumo de casa e me tranquei a noite inteirinha. Fiquei todo lenhado daquela surra. Depois que o sangue esfriou e eu parei para pensar naquela situação, comecei a rir. Mas era rindo de nervoso, de dor e de medo. No outro dia, a história correu a cidade inteira. Não é que o próprio Raimundo, safado, contou para todo mundo da surra que levamos e por causa dele viramos chacota nos botecos. E o Raimundo, parou de roubar meus mi, mas não largou a pinga não. E eu? Bom, eu fiquei foi encafifado, pensando que diacho um lobisomem estava fazendo no meio da minha plantação. Olha, nunca mais montei tocaia. Fiquei com medo daquele bicho voltar e me atacar de novo. Porque ladrão a gente enfrenta na mão. Agora eu quero ver um lobisomem. Esse aí não tem acordo não, vice. Agatha, esse foi o encontro do meu avô com o lobisomem. Anos depois, correu um boato que era o dono do armazém tempero do Agreste que virava o bicho. Até deram uma surra naquele homem, mas ele não confessou. Acabou fugindo de Pombal. E meu avô seguiu a vida, mas nunca mais esqueceu daquela surra. Ele dizia que não acreditava,
em histórias que alguém lutou contra um lobisomem, porque ele afirmava que era impossível lutar com uma coisa que tinha 2 vezes o seu tamanho e 3 vezes a sua força. O jeito era deitar o lombo e apanhar igual zabumba de forró. Foram minutos de puro terror, mas os 2 sobreviveram. Ficarei muito feliz de ouvir o relato do meu avô no canal. Boa noite a todos e muito obrigada. Relato: Lobisomem na BR-381, fuga na Fernão Dias. Olá, Ágata e inscritos. Meu nome é Cláudio, tenho 44 anos e vivo na estrada desde moleque, pois antes mesmo de me tornar um caminhoneiro, já acompanhava meu pai, que também era, e me incentivava a seguir carreira. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, mas o que aconteceu comigo numa madrugada na BR-381, no trecho entre Pouso Alegre e Extrema, é coisa que até hoje me dá uma sensação de pânico. Confesso que depois do acontecimento pensei em parar, mas a paixão pelas estradas falou mais alto. Bom, vamos ao meu relato. Foi no ano de 2015. Eu estava puxando carga de eletrodomésticos de São Paulo para Belo Horizonte. Aquela madrugada estava fechada, aquele breu comum de estrada sem iluminação, que parece até engolir a luz do farol. Devia ser quase 3 da madrugada, naquele trecho estava só eu, o ronco do motor e o rádio ligado. Foi quando, numa reta longa, vi um carro parado no acostamento. De longe achei estranho, imaginei 1000 coisas, entre elas emboscada para roubar a carga. Então nem pensei em parar. Quando fui me aproximando, vi que o capô estava todo amassado, como se tivesse envolvido em algum acidente. Mas não tinha poste e não tinha outro carro, não tinha nada. E as portas estavam abertas, escancaradas. Na hora desacelerei. Caminhoneiro aprende a ler estrada. Aquilo não era normal. Algo muito grave havia acontecido. Passei devagar, olhando de lado, tentando entender. E foi aí que vi de relance, a alguns metros à frente, na beira do mato, um vulto grande e escuro, entrando por meio do matagal. Não deu para identificar o que era, só vi que o movimento era rápido e aquilo sumiu. Aquilo me gelou até a alma, mas segui em frente tentando ver algo mais. Mas não andei muito e mais à frente, o farol alto iluminou uma cena estranha. Tinha uma família correndo no meio da pista. Era um homem, uma mulher e uma menina, que devia ter uns 12 anos. Eles estavam desesperados, correndo e olhando para trás e para os lados. Quando viram meu caminhão, começaram a acenar, quase se jogando na frente. Naquele momento, eu hesitei, porque parar na estrada de madrugada, ainda mais daquele jeito, é pedir problema. Mas tinha uma criança, e quando se trata de crianças, não dá para negar ajuda. Pisei no freio, nem parando direito, e eles já abriram a porta e subiram na boleia completamente desnorteados e chorando. "Moço, pelo amor de Deus, acelera, vai, vai, vai!" O homem gritava, tomado de pavor. No meio daquela situação sinistra, arranquei com o caminhão o mais rápido que pude. Mas como ele estava pesado, demorou ganhar velocidade. A mulher chorava sem parar e a menina tremia, agarrou no meu braço. "O que aconteceu?" eu perguntei, já com meu coração batendo forte. O homem estava ofegante, mas começou a falar gaguejando. "A gente atropelou algo, mas não era a gente não." Eu fiquei em silêncio esperando o resto da história e com dificuldade ele continuou a falar. "Moço, ele se jogou na frente do nosso carro, foi do nada, parecia um homem, mas não era." A mulher interrompeu chorando e também falou: "Era um bicho, seu moço, um bicho grande." E o marido continuou: "Quando a gente bateu, eu pensei que tinha matado, o carro amassou todo, mas aí ele levantou." Ao ouvir isso, me deu um frio na espinha. Que tipo de coisa é atropelada e levanta logo em seguida? "Levantou como?" eu perguntei. "Simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido.
e veio para cima da gente. Começou a bater no carro, arranhar, gritar. Nesse momento, a menina começou a chorar mais alto e também falou: "Pai, ele estava olhando para mim." O homem assentiu com a cabeça e continuou me contando. Aí eu peguei um ferro que tinha embaixo do banco, uma chave de roda, e joguei na cara dele. Acertou. Ele recuou e entrou no mato. "E vocês fugiram?" eu perguntei. "Sim, a gente largou o carro e saiu correndo." Só que nesse momento, o homem parou de falar e olhou pelo retrovisor instintivamente. Aí eu olhei pelo retrovisor também e não acreditei no que vi. O que tinha atacado aquela família vinha correndo atrás do meu caminhão. Agatha, eu nunca tinha visto algo tão grande e tão forte. Muito maior que um homem. Todo escuro, os braços compridos, a cabeça grande era inclinada para o asfalto. Quando o farol de trás pegou melhor, eu tive certeza. Se tratava de um lobisomem. Me bateu um desespero que eu nunca senti. "Segura!" eu gritei pisando fundo. O caminhão começou a ganhar velocidade, mas aquilo vinha junto, correndo pau a pau. E por alguns minutos, que pareceram horas, ele ficou ali, nos acompanhando, e às vezes dava pulos tentando se enganchar na carroceria. A mulher começou a gritar para mim correr mais, mas não tinha como com todo aquele peso. Eu fiz o máximo que deu para fazer. A menina me dava pena, chorava muito, estava muito assustada. E o homem não parava de falar. Ele não vai parar. E eu pedia calma, mas numa situação daquela era impossível ter calma. Agatha, teve uma hora que eu vi claramente pelo retrovisor. O lobisomem deu um salto muito alto e quase conseguiu pular na carroceria. Nesse momento, eu vi que ele não estava para brincadeira. Mas o caminhão já estava embalado e aos poucos aquilo foi ficando para trás, até sumir. A família ficou um pouco mais calma e ninguém falou mais nada por um bom tempo. Só o barulho do motor e a respiração pesada de todo mundo na boleia. Depois de alguns quilômetros, eu avistei as luzes de um posto de combustível e encostei por lá. Assim que parei, o homem desceu correndo e falando: "A gente precisa chamar a polícia! A polícia!" Eles foram direto para o telefone público do posto. A mulher ainda tremia e a menina não soltava dela. Eu fiquei dentro do caminhão sem reação, só olhando para o nada. Minhas pernas tremiam. Meu cérebro ainda não havia conseguido processar o que tinha acabado de acontecer. Não quis esperar, não quis saber o desfecho daquilo. Perguntei se eles iriam ficar bem e eles disseram que sim, e me agradeceram muito. Quando vi que eles estavam sendo atendidos, engatei a marcha e segui viagem. Não sei como consegui, porque eu estava perplexo com aquela situação. Agatha, até hoje, toda vez que passo por aquele trecho da Fernão Dias, me lembro daquela família. Eu evito olhar para o acostamento, sabe? E não consigo mensurar o desespero daquele homem tentando proteger a família de algo que não deveria existir. Eu fico indignado com o abandono que vejo nas estradas e penso em quantas pessoas já foram vítimas dessas criaturas. Por sorte, eu estava passando por lá naquele momento, mas se não estivesse, eles teriam virado estatística. É sobre isso, amiga Agatha. O que posso deixar aqui como um recado é que evitem viajar durante a noite e, se possível, andem armados. Estarei ligado esperando o meu relato no canal. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Esses foram os relatos para fechar a semana, família Uivos. Muito obrigado aos inscritos que nos enviaram suas experiências. A cada relato recebido aumenta a minha certeza sobre a existência dessas criaturas, viu? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessas duas situações. E sextou, né, família? O salve de hoje vai para Sandra Helena, Imuriu 2012, Iraci Souto, Wildson Santos, Bárbara Dias, Winchester, Robenilson Soares, Rita Cássia, Andy, Evaldo Ribas, Peter Souza Santos, Maria Alves Menezes, Johnny Dias, Sandra Araújo, Jorge Capella, Jaqueline Souza da Silva, Clairton de Souza, Ruth Nea, Bode Velho, Nilce do Lago, Verdades Inconvenientes, Antônio Júnior, Maria Augusta, Mili Bexeio, Rosemary Ramos, Rosilda Pereira, Tânia Tomico,
Elisandra Cruz, Bárbara Cristina, Francisco Oliveira, Rejane Vargas, Eunice Terezinha de Arruda, Maria de Fátima Soares, Richarlison Sena, Maria Fernanda, @Relatos Reais de Lobisomem, Wendel José Gonçalves, André Soares, Samara Cavalcante, Thalita Silva, Ailton Marinho, Beatriz Reis, Carla Aparecida Bueno, Joana Santos Saraiva, Ângelo Augusto da Silva, Miriam Abade, Isa Silva, Vanessa Carolina Coelho, Dani Ribeiro, Emerson Tadeu, Sebastião Paulo Rodrigues, Carla Krause, Quinha Caragua, Severina Barbosa, Cristiane Martins, Valdileia Noronha, Jonas Luiz, Júnior Martins, Florinda Dias, Arlete de Freitas, Jefferson Sobreira, Marcelo Stradman, Ailza Carla Santos, e um salve especial de aniversário vai para a amiga inscrita Ana Cláudia Rodrigues, que fez aniversário no último dia 16. Meus parabéns, minha querida. Te desejo todas as bênçãos do mundo. Feliz aniversário. Amigos, ainda que eu deixei de citar algum nome, recebam do mesmo jeito todo o meu carinho. Vocês são especiais para mim. E por falar em salves, teve uma inscrita que comentou no penúltimo vídeo pedindo um salve para ela e o namorado. Só que o comentário dela sumiu para mim antes que eu conseguisse salvar os nomes dos dois. Então, amiga, se você estiver assistindo esse vídeo, eu peço que deixe um novo comentário com vossos nomes para que eu mande o salve, tá bom? Para mim é muito gratificante. Então é isso, família. Agora eu desejo a vocês uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um excelente feriado, né? Na terça-feira, lembrando que teremos vídeo aqui. Fiquem com Deus, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!